Capítulo 2, segunda lição: Socialismo, Liberdade econômica e economia de mercado. A economia de mercado é o sistema em que a cooperação de indivíduos na divisão social de trabalho se realiza pelo mercado. E esse mercado não é um lugar e sim um processo, é a forma pela qual, ao vender e comprar, ao produzir e consumir, as pessoas estão contribuindo para o funcionamento global da sociedade. Quando, ao falar de economia de mercado, usam a expressão liberdade econômica, querem dizer que é dado às pessoas o poder de escolher o próprio modo de se integrar ao conjunto da sociedade. A pessoa tem o direito de escolher a sua carreira, tem liberdade para fazer o que quer. A sociedade sob o regime da economia de mercado apresenta uma situação em que todos prestam serviços aos seus concidadãos e são, em contrapartida, por eles servidos. Capitalismo versus socialismo e a mobilidade social. Karl Marx se referia ao capitalismo com a ideia de um inconciliável conflito de interesses entre as classes. Porém, essa ideia já não se encaixa nos padrões sociais de hoje, e sim da época pré-capitalista, onde o indivíduo herdava seu status social e não podia mudá-lo durante sua vida. Numa sociedade capitalista, as diferenças entre os cidadãos não são mais como nas sociedades de status. Nas condições atuais verifica-se um princípio chamado mobilidade social, onde ocorre a circulação das elites. Isso significa que no topo da escada social sempre haverá pessoas ricas, politicamente importantes, mas essas elites estão em constante mudança. Com isso acontece que, eventualmente, pessoas pobres têm a possibilidade de se tornarem ricas e as ricas de se tornarem pobres. O sistema socialista, contudo, proíbe essa liberdade fundamental, que é a escolha da própria carreira. Nas condições socialistas, somente o governo detém o poder de determinar as questões acerca da produção. Inovação. Dado que a economia está centralizada na autoridade do governo, limita-se a eles as possibilidades de inovação e expansão dos processos de produção e distribuição, onde os únicos que avaliam o valor de uma ideia são os governantes. Caso que não ocorre no livre mercado, que, de modo mais humilde, reconhece que os homens são diferentes e têm necessidades diferentes, e dá a eles próprios a oportunidade de terem ideias e buscarem caminhos para satisfazer as suas necessidades. Desse modo, o único filtro que determina o sucesso ou o fracasso de uma ideia é a aprovação popular, ou seja, se aquela ideia satisfez ou não a necessidade da maioria. Cálculo econômico. O moderno sistema econômico possui uma complexidade tal que é impossível que não lance mão do cálculo como base. Pois existe uma divisão mentalmente calculada da divisão do trabalho entre os vários que disputam entre si os fatores de produção, as matérias-primas, as máquinas, os instrumentos, e o fator humano de produção, ou seja, os salários pagos à mão de obra. Esses cálculos econômicos feitos pelo empresário têm como base os preços fornecidos pelo mercado. Agradeço a todos que assistiram até aqui, peço para que deixem o like se gostou, comenta o que achou e se o livro o interessou, use o meu link para comprá-lo através da Amazon. Tchau e até a próxima!